Olá, eu sou a Mônica, você está no meu canal literário, o próximo livro é o melhor. Desde já eu peço, se você não é inscrito, clique no botãozinho para se inscrever, ative também as notificações, assim, todas as vezes que eu lançar um vídeo novo, você saberá. Curta esse vídeo, comente também e deixa um recadinho aqui para mim. Se você gostar tanto assim desse conteúdo e quiser me ajudar no engajamento, compartilhe no Zap com uma pessoa amiga, aquela pessoa que você sabe que gosta de livro, de literatura e de programas culturais. Através dessa tua ajuda, através desse teu engajamento, meu canal irá crescer. Se você não me segue no Insta, segue lá, @mmonicacarneiro, assim mesmo, com 2 M's, com 2 C's. E tantas coisas de minha rotina, eu falo sobre livros. Vou deixar na descrição do vídeo meu Scooby, caso você queira me seguir nas outras redes sociais. E hoje eu vou de dica de livro. E eu quero sugestionar para vocês 5 livros na temática de ficção científica que me chamaram muita atenção. E aí eu quero compartilhar com vocês essa leitura. Inclusive um deles eu li recentemente, mais ou menos relativamente recente, que foi um de contos, no finalzinho, no mês de setembro. Mas aí eu falo de cada um detalhado, tá bom? Os livros estão aqui. Eu sempre vejo vídeo assim falando sobre ficção científica e é muito vez por outra, quando eu posso, eu tenho essa possibilidade, eu leio. Mas nem sempre eu quero falar sobre um mote em cima de um mês X, né? Mas aí eu já estava um tempo querendo gravar esse vídeo. Esses livros, inclusive alguns, eu já falei em outros vídeos, assim, de tag, por exemplo, mas como eu li esse de contos no mês de setembro, eu disse, vou ler porque eu quero e vou gravar porque eu sempre acho interessante quando a gente traz algo novo, né? Não fica só naqueles livros clássicos, mesmo que eu seja uma apaixonada por clássico. E o primeiro que eu quero falar é esse aqui, super conhecido, Frankenstein, de Mary Shelley. Eu acho que muita gente conhece Frankenstein de citações da cultura pop, mas infelizmente eu ainda acho que às vezes é um livro que foi pouco lido. E para quem não conhece, conta a história do Dr. Victor Frankenstein, um homem estudioso que quer muito desenvolver um projeto e aí ele acaba dando vida a uma criatura, né, que seria o semelhante dele, só que seu experimento, apesar de dar certo no sentido dele gerar vida, não sai da maneira que ele espera. Ele cria uma persona monstruosa, muito feia, muito assustadora, e aí ele abandona aquele ser ao léu e não alimenta, não educa, não dá uma noção de mundo. E essa figura monstruosa sobrevive. E depois que passa a ter consciência da própria existência e de como chegou a esse mundo, ele procura o Dr. Frankenstein. E aí ele exige do Dr. Frankenstein que crie um par para ele, para que aí ele possa se refugiar num lugar distante. Só que o Dr. Frankenstein inicialmente aceita e depois ele não concorda. E quando ele começa a criar aquela outra criatura que seria o par do monstrinho, ele destrói. E aí é quando o monstrinho decide se vingar do Dr. Frankenstein, destruindo a vida dele, sob alguns aspectos, né? Que não vale a pena citar, mas quem lê a obra, quem leu conhece e você que não leu vai passar a conhecer. E ele tem êxito nisso. E aí é quando o Dr. Frankenstein vê sua vida arrasada e aí ele vai no encalço desse monstro. É engraçado, porque a primeira vez que eu li esse livro, eu achei que eu ia gostar do Dr. Frankenstein, ia ter uma versão ao monstro. E a sensação que eu tive, e que eu acho que todo mundo que leu a obra, ao contrário, a gente passa a ter muita empatia em relação ao monstrinho. É um livro curto, foi feito de forma epistolar por cartas, é uma narrativa muito gostosa e Frankenstein é considerado o primeiro livro de ficção científica e eu acho que o mundo que a Mary Shelley criou para aquela época
até hoje é surpreendente para nós, então super recomendo. É o primeiro livro que eu quero sugestionar. O outro livro que eu quero sugestionar é esse livro antigo, mas que foi relançado pela editora Madrepella, da qual eu tenho uma parceria e sou uma das parceiras. E aqui conta a história de Os Robôs de Rousseau. E é um livro lindão. Ele, inclusive, ele tem duas versões nesse livro aqui. Uma versão modo teatro, que é super dramático e maravilhoso, e uma versão romance. E aqui começa a falar de um homem que ele está falando sobre a criação de algo, né, que seria o robô. E é muito interessante porque a gente vai vendo a vida sendo dada a esse robozinho, que se assemelha um pouco com o que a gente tem hoje de robôs mais modernos, mesmo que naquela época, em 1900 e bolinha, não é o contexto atual que a gente vive, século XXI, mas é um livro maravilhoso. E o que eu acho mais fascinante em Ru é porque a gente vê essa inteligência artificial vivendo de forma harmoniosa com o homem, mas nem tanto, né? É aquela virada que a gente dá do livro, quando a criatura ela se rebela contra o Criador. É maravilhoso. Tem resenha no canal desse livro, eu vou tentar deixar linkado para que vocês conheçam. E é um livro maravilhoso. Super recomendo, eu acho que esse livro aqui foi um dos que me fez querer ler mais ficção científica. Super recomendo. Eu sei que ele tem uma versão Kindle, eu acho, também. Aí é outra possibilidade, né? De às vezes adquirir aquele livro por um preço super ok. Aí o terceiro livro que eu quero mostrar é esse aqui, Guerra dos Mundos, de H.G. Wells. É um livro lindo, publicado pela Suma. Eu acho que esse livro, só pela questão das imagens da época, eu já acho que ele vale super a pena. Né? Aquela imagem que eu nem posso considerar vintage, porque elas são da época que o livro foi lançado. E maravilhoso, né? Essa história aqui, ela é narrada no Reino Unido e a gente vai se deparar com uma pessoa, um narrador, contando sobre a invasão de marcianos. E é maravilhoso, porque esse livro, para quem não conhece, é muito antigo. Ele remete a um Reino Unido que ainda existia cabriolé como transporte. E aí a gente vai vendo de forma assustadora esses marcianos chegando à Terra e a devastação que eles criam aqui, sabe? E quando eu penso nesse mundo que o H.G. Wells criou, da possibilidade dessa invasão, de como o pânico que a população sofreu, inicialmente no Reino Unido e depois no mundo, e a dominação desses seres é maravilhoso. Né? Eu não vou contar o final é bem gostoso, e a gente acredita que a humanidade vence, e eu acho isso super pertinente, né? Final feliz para nós, mas eu acho que é um mundo à parte, eu acho que é um dos melhores, se não o melhor livro de ficção científica, porque essa possibilidade que o homem sempre fomentou, desde que o mundo é mundo, de que se outros seres mais evoluídos chegassem aqui, como é como é que a gente ia reagir. E engraçado, porque esse pânico que é criado nesse livro, ele me remete um pouco ao que a gente tem hoje, do pânico que foi criado, e a histeria que foi criada quando a gente teve a pandemia do Covid. E super recomendo, assim, um livro maravilhoso, uma edição belíssima pela Soma e capa dura, super recomendo. Aí, para não ficar só nessa questãozinha da prosa, eu quero sugestionar 2 livros de contos, porque eu adoro contos
E acho que a sacada do conto de ficção científica é maravilhosa, porque se a gente pensar na estrutura do que a gente tem hoje, de tudo que se escreveu sobre ficção científica, a gente vai pensar em possibilidades iniciais do passado e eu acho que a boa ficção científica, ela não só vive ambientada no passado, mas ela traz questões para o presente da humanidade. E eu acho que esse livro aqui, o livro da ficção científica, foi também um livro que eu li em parceria com a editora Mar de Pérola. Assim, maravilhoso. São muitos contos, alguns muito curtos, que para mim ficou aquela sensação de querer um pouquinho mais. Deixa eu tirar esses papéis aqui para mostrar como é dentro. Bem como aqueles mais extensos que a gente diz, foi super bacana. E teve muitas histórias aqui que me chamaram a atenção. São vários autores, uma coletânea de escritores. Mas eu acho que Pirâmide Demográfica Invertida, eu acho que foi maravilhoso. Porque, né, pensou-se nesse crescimento de forma invertida. Eu acho que o Soberbo Messias Salvador é um conto que traz uma conjectura muito atual do que a gente tem hoje na política, né, com o atual presidente, né? Estamos em 2022 e na época que Ru foi lançado já tínhamos essa figura aí no poder. Mas o sentido, para mim, não é fala de política, mas é porque tem realmente esse conto e eu acho maravilhoso, porque eu acho que a ficção científica ela traz muito isso. E tem um outro conto que é bem interessante, que é o Guerreiro das Estrelas, que eu acho que faz aquela ponte com algumas ficções científicas da década de 80, para pessoas como eu, que nasceram em 80, na década de 80, e tiveram uma vivência de pensar ficção científica como guerras estelares no espaço, homens e seres de outros planetas convivendo junto e criando uma batalha. Então, assim, tem muito conto maravilhoso, sabe? Tem muito conto atual, tem muito conto que traz coisas do passado e também do presente, e super recomendo. Apesar de eu ter lido por causa ter tido a possibilidade de ler esse livro por causa, na época, da minha parceria com a editora Madrepela, mas eu recomendo não por ser um livro de parceria, mas é porque é um livro de ficção científica contemporâneo e que de A a Z traz temas maravilhosos, super recomendo. Claro que sempre tem um conto que chama mais atenção do que outro, né? Isso é inegável. E eu acho que eu tô ficando um pouquinho viciadinha em contos mais extensos. Aí às vezes quando eu leio um conto mais curto eu fico com aquele sentido de querer um pouco mais. E para finalizar, eu li especificamente esse livro no mês de setembro, que eu queria muito ler e porque eu queria trazer também para esse vídeo algo novo, porque eu acho que a gente tem que falar também sobre esses livros atuais que está sendo publicado hoje. Esse livro eu ganhei no sorteio da editora Patuá, em homenagem ao Dia Internacional das Mulheres. E esse livro, Apócrifos do Futuro, ele foi escrito por uma escritora, Rumi. Na verdade, todos os livros que eu ganhei em homenagem ao Dia Internacional da Mulher foram livros escritos por mulheres. E aqui tem contos maravilhosos. Sinto só por ter sido um livro um pouquinho fininho, eu queria um pouquinho mais. Mas aqui a Rumi ela homenageia alguns livros e algumas narrativas que a gente já conhece, como Carmila, que recentemente trouxe essa história de uma protagonista mulher vampira. Conta um pouco a história da Diana, né? A Diana, aquela figura mitológica que deu base até a Mulher Maravilha. E tem outros contos aqui, sabe? Eu achei todos maravilhosos. Super recomendo. É um livro gostoso. E apesar dos poucos contos, eu acho que traz esse novo que a gente precisa, né? Ler no dia a dia. Fiz aqui algumas marcações porque
são pontos que às vezes a gente lê e a gente acaba gostando um pouquinho mais, um pouquinho menos, sabe? Mas super recomendo. Super recomendo. Eu acho que é um livro que dispensa comentários. Eu só senti um pouquinho falta de outras narrativas, sabe? Porque eu acho que, infelizmente, desculpa, às vezes eu me perco folheando o livro. Essa questão do conto, realmente, eu gosto de contos mais extensos. Aí quando é um livro fininho, que tem poucos contos, a gente fica querendo escutar outras narrativas. Eu acho a edição também, apesar de ser uma brochura muito bonita, bem futurista, e eu acho que é muito bacana, sabe? A gente se permitir ler outros gêneros. Eu nunca fui muito fã de ficção científica, mas depois com o canal e assistindo, acompanhando outros canais e vendo outras dicas de leitura, eu passei a me permitir mais e hoje eu acho que ficção científica é isso. Apesar de ser um mundo à parte criado, eu acho que a boa ficção científica, ela sempre traz um ponto entre a fantasia e o mundo factual dos seres humanos. E aí seria essa dica aqui de 5 livros para vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e mesmo que não leiam nenhum desses livros, eu super recomendo assim que vocês se permitam lerem um pouco de ficção científica, tá bom? Obrigada para quem assistiu e até a próxima. Tchau, pessoal!